Redes sociais enfrentam um adpocalipse. Por que empresas querem parar de anunciar nessas plataformas? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Coca-Cola foi a última empresa a anunciar que fará uma pausa de conteúdo de publicidade patrocinado nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Mas não foi a única. A lista de empresas que pararam de anunciar em mídias sociais recentemente é grande. Hershey, Unilever, Verizon, Honda, Birchbox, Ben & Jerry's, The North Face, Hey, Patagônia e várias outras. Ao contrário, porém, do que vem sendo anunciado pela mídia tradicional, eles não estão deixando de anunciar no Facebook porque estão descontentes com o discurso de ódio e grupos de extrema direita. Os executivos da empresa falaram sim que quer evitar ser associado ao racismo, mas até onde eu sei, ninguém defende isso. E é muito raro ver até alguma piada com isso no Facebook. A grande questão é o tal discurso de ódio, que, por ser algo aberto e não definido, permite censura de opiniões a bel prazer do censor. Essa é só a esquerda falando. E isso é muito importante, porque a mídia tradicional e grupos de esquerda estão tentando direcionar esse protesto como se fosse algo contra a direita, e não é. É algo bem mais estrutural. O comunicado dessas empresas cita o ambiente crescentemente ácido devido à polarização política nas plataformas, o que torna arriscado qualquer tipo de anúncio. Aqui em Banânia já estamos vivendo isso. Mas essa situação de polarização política está muito pior lá em Trumpilândia, porque lembra, esse ano tem eleição lá, daqui a pouco. E lá, como aqui, a esquerda não aceita perder a boquinha socialista do governo para pessoas com outras orientações políticas. Fazem questão absoluta de não deixarem Trump se reeleger. Então, lógico, os ataques contra outras visões de mundo, conservadores, libertários, minarquistas, estão se intensificando. Praticamente qualquer coisa fora do cânone esquerdista é definido como discurso de ódio. E, mais uma vez, estão tentando vender a ideia de que grandes empresas não querem mais esse discurso de ódio. Mas não é isso. O caso da Coca-Cola e como ele foi colocado pela mídia tradicional O Globo aqui do Brasil são exemplares. Segundo o Globo, existe uma campanha chamada Stop Hate for Profit, Detenha o ódio para lucrar, que propõe boicotar anúncios no Facebook em julho e conta com o apoio de várias organizações antirracistas como a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, a Liga Antidifamação e várias outras. O objetivo é conseguir uma melhor regulação nesses grupos para evitar perfis e pessoas que incitem o ódio, o racismo e violência nas redes sociais. Ou seja, dá a entender que as empresas estão embarcando nessa a favor do socialismo, né? Mas a própria reportagem esclarece a seguir. A empresa, no entanto, alega que esse descanso não significa adesão ao movimento lançado por essas associações. Ou seja, eles colocaram toda a notícia como se a empresa estivesse pausando os anúncios por causa do discurso de ódio no Facebook, mas no final a empresa deixa claro que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a suposta falta de controle de discurso de ódio, até porque o Facebook praticamente não permite alguém sequer falar coisas diferente do cânone socialista esquerdista padrão da política mundial. Ao contrário, o que essas marcas estão percebendo como problema é justamente a polarização política do Facebook. Cada vez mais, usuários de redes sociais, e aí entra Facebook, Twitter, YouTube e tudo mais, estão se separando em bolhas estanques. É um fenômeno global. Você tende a conversar melhor com pessoas que compartilham a sua visão do mundo. Naturalmente, você se afasta de pessoas que pensam diferente. Apenas chatos ficam querendo insistir em quebrar bolhas, convencer pessoas, e nessa insistência tornam-se apenas chatos com muito poucos resultados práticos. É inevitável a segregação do público nessas bolhas. Assim, as pessoas que querem anunciar no Facebook enfrentam um problema. Se fazem um anúncio apelando para alguma causa da esquerda, como dívida histórica, acabam tendo esse anúncio mal recebido pelo pessoal conservador ou de direita. Se fazem um anúncio apelando para uma pauta da direita,
como família, religião, acabam sendo mal recebidos pela esquerda. Finalmente, se fazem um anúncio totalmente isento, sem nenhum gosto, correm o risco desse anúncio ser interpretado de uma forma ou de outra e receber críticas da mesma forma, ou simplesmente de passar desapercebido, porque as pessoas estão tão focadas na guerra ideológica que nem prestam atenção a assuntos que não têm a ver com isso. É um fato, assunto fora da briga ideológica não dá engajamento em rede social. E veja, eu fiz o exemplo com duas bolhas, esquerda e direita, mas é muito mais do que isso. Não se pode mais descrever o espectro político atual com só um eixo, com só esquerda e só direita. Existem inúmeras bolhas de diversos tipos e posições. Nós, libertários, somos uma que não se enquadra nessa simplificação tosca, mas mesmo dentro da direita existem bolhas distintas, conservadores, militaristas, liberais. A esquerda também tem bolhas LGBT, feministas, que são incompatíveis entre si. A gente falou sobre isso no vídeo sobre a autora de Harry Potter que foi cancelada. No final das contas, anunciar em um ambiente desse se torna um perigo. Lógico que a extrema-direita, racistas e babacas em geral são extremamente tóxicos, mas também a extrema-esquerda, a turma do politicamente correto, da identidade de gênero, é igualmente tóxica e pior, é muito mais agressiva. Explicamos esse fenômeno quando falamos do caso do Sleeping Giants, em que hordas de esquerdistas desmiolados ficam enchendo o saco de empresas, ameaçando chantagem e propaganda negativa se não pararem de anunciar em determinados veículos da direita. No final das contas, esse tipo de ação pode funcionar por um tempo, mas não tem escalabilidade. Para cancelarem um número suficiente de veículos da outra bolha, para poder fazer alguma diferença de fato, os anunciantes acabariam ficando mal com esse público. Lembre-se, se fosse para excluir realmente só a extrema-direita, ok. Mas para a extrema-esquerda, qualquer coisa à direita do Lula já é extrema-direita. Querem cancelar qualquer um que sequer fale bem a favor de Bulbasauro, por exemplo, ou Trump. Então não tem como funcionar o Sleeping Giants, porque você consegue convencer o anunciante a boicotar um pequeno site ou canal. Mas um pequeno site ou canal não vai fazer diferença no todo. E você não consegue convencer o anunciante a boicotar um grande número de canais e sites, que faria diferença na guerra ideológica, porque isso também atrapalharia o anunciante de vender seu produto. As grandes empresas até aqui estavam seguindo a linha de atender a demanda da esquerda histérica, pender cada vez mais para o que pedem os progressistas, talvez por achar que eles eram a maioria, ou talvez por a sua ligação com a mídia tradicional, que já tem tendido para isso há bastante tempo. Mas não importa o quanto façam de apelo à esquerda, parece que não tem fim. Porque se trata de uma guerra, a esquerda vai sempre pedir mais e mais. Quando exageram no esquerdismo a ponto de fazer diferença, perdem clientes do outro lado. Se não exagerarem para não perder os clientes da direita, perdem clientes entre os progressistas. No final, acharam melhor sair fora dessa brincadeira. O ambiente está muito tóxico. Então, muito ao contrário do que a esquerda está vendendo, essa não é uma vitória deles contra o discurso de ódio. Ao contrário, é uma derrota deles. Trata-se de grandes empresas percebendo o problema claramente. Não tem mais uma solução simples. Propaganda vai ter que mudar nesse mundo de guerra social. Ou, como a maioria está fazendo, melhor deixar passar a campanha presidencial nos Estados Unidos e ver se, depois das eleições, o ambiente está mais calmo. De fato, é fácil perceber isso, porque a maior parte dos grandes anunciantes já se recusava a anunciar em canais e perfis de extrema-direita, por pedido da extrema-esquerda. Só quem deixou de receber anúncios agora foi a extrema-esquerda. O pessoal da extrema-direita já estava sem receber anúncios. Solução para isso, eu não sei. Ter versões diferentes do mesmo anúncio para públicos diferentes soaria hipócrita, né? Porque fatalmente um vai ver o anúncio do outro lado. Ter um anúncio absurdamente neutro, falando só do produto em si, por mais que se busque isso, alguém pode interpretar como um lado ou outro da coisa. E também, se for absolutamente neutro, vai gerar pouco engajamento. Rede social é sobre engajamento. Se as pessoas não brigam com o seu anúncio, não discutem o seu anúncio, ele não anda, ele não caminha. Veja, do ponto de vista libertário, não há problema nenhum nessa prática, visto que Coca-Cola, Unilever, outras, bem como Facebook e Twitter, são empresas privadas e suas decisões sobre políticas de marketing devem ser soberanas, levando em consideração seus propósitos e visões corporativas. Mas é lógico que isso é importante para nós libertários, visto que, embora tenha diminuído de importância, o Facebook ainda é um grande canal de divulgação das ideias anarcocapitalistas. Mas é um fato que essa ação dos anunciantes, muito ao contrário
contrário do que estão dizendo os veículos tradicionais de mídia e a esquerda em geral, não é uma ação contra a direita. Ao contrário, talvez seja o início de uma nova era nisso daí. É uma constatação por parte dos anunciantes de que existem essas bolhas, e bolhas com igual importância. Não dá mais para ignorar bolhas fora da esquerda, ir sempre pelo padrão politicamente correto, porque estão perdendo clientes com isso. Não é mais uma questão de ter um lado certo e o resto. Agora está todo mundo do mesmo tamanho e anunciar em redes sociais vai ficar bem mais complicado. Detalhe, isso não muda o assunto quando se trata de televisão também. Eles talvez não tenham percebido porque na televisão tradicional, na rádio tradicional, eles não têm um feedback sobre o anúncio tão rápido quanto nas redes sociais. Mas o fato é que a sociedade como um todo está se transformando em bolhas. Aquela sociedade unificada que havia antes não existe mais. Como explicamos em nosso vídeo sobre fake news, a formação de bolhas é algo estrutural. Não é um mero atributo ruim de uma coisa ou outra. É uma característica da nossa sociedade moderna na era da informação barata e descentralizada. Vamos ter que aprender a conviver com isso daqui para frente. E sabe qual é a melhor forma de governo para manter a paz em uma sociedade desse tipo? Sim, a sociedade de leis privadas. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Paulo Oliveira. Esse artigo foi sugerido e escrito por Paulo Oliveira, revisado por Bitdove e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!